CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, tá perdido com essa sopa de letrinhas? Então vou fazer um guia para te explicar todos os ativos de crédito privado disponíveis nas plataformas de investimento para você. Então bora pro vídeo. Antes de começar, preciso te dar aquele recado básico, né? Vou pedir que você curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, porque eu fiquei sabendo que se bater 250 mil inscritos eu vou ganhar esse PlayStation que tá aqui do lado, então me ajuda. Muita gente ainda tem dúvida, Gui, o que é um título de crédito privado? Um título de crédito privado nada mais é do que um título de renda fixa que não seja um título público. Ou seja, quando você não empresta dinheiro para o governo brasileiro através da aquisição de títulos públicos. Entre eles, né, os títulos públicos, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA+, os indexados à inflação. De resto, a gente pode classificar como títulos de crédito privado, em sua grande maioria. Então, quando você compra um título de crédito privado, você pode estar emprestando seu dinheiro para um banco, para uma outra instituição financeira, para uma corretora, para uma empresa, pode ter capital aberto ou capital fechado, pode ser um ativo securitizado, que a gente vai entender hoje o que é, mas é importante você entender que quando você empresta dinheiro, você compra um crédito privado, o seu risco não é mais do governo federal conseguir manter as suas contas em dia e ter o dinheiro para te pagar no final, né, no vencimento daquele ativo. Quais são os ativos, Gui, os títulos de crédito privado mais comuns que nós, né, investidores, pessoas físicas, temos acesso? Os primeiros são os ativos bancários, tá? Então vou colocar aqui quando você empresta dinheiro para quem? Para os grandes bancos. Você deve conhecer esses ativos aí, muito provavelmente a maior parte dos seus investimentos de renda fixa, de crédito privado, estão aqui. Que ativos são esses? Famoso CDB, LCI e LCA. Quando você compra um CDB emprestando dinheiro para o banco, normalmente para realizar operações de curto prazo e tudo mais. Quando você empresta dinheiro através da aquisição de uma LCI, você está emprestando dinheiro para esse banco para que ele financie operações no setor imobiliário. LCI nada mais, nada menos significa do que letra de crédito setor imobiliário. Então, quando você compra uma LCI, o banco recebe esse seu dinheiro, faz o que com esse seu dinheiro? Financia, compra, aquisições, né, de imóveis, de máquinas, mas tudo ligado ao setor imobiliário. E se o banco não tiver demanda, né, por dinheiro do setor imobiliário, aí ele deixa de emitir ou ele emite menos LCI. Mas LCI é também um título de crédito privado. Quando você compra uma LCA, o que acontece? Você está emprestando dinheiro para um banco, também para uma instituição financeira, só que você está financiando o setor do agronegócio. Então, letra de crédito do setor do agronegócio. Então, quando você compra esse ativo, você empresta dinheiro para o banco, só que agora, em vez de emprestar dinheiro para financiar o setor imobiliário, você financia o setor do agronegócio, tá? Eu tentei desenhar uma plantinha que não ficou muito bom. Pode estar financiando a troca de bens, máquinas, equipamentos do setor do agronegócio, tá? Da aquisição de terras, né, para ampliação na área de cultivo, enfim. Quando você adquire uma LCA, você está financiando indiretamente projetos no agronegócio brasileiro. Esses são os ativos mais comuns do mercado de crédito privado. E eles têm uma vantagem com relação aos outros que a gente vai observar aqui. Que vantagem é essa? Eles são protegidos pelo FGC. O que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito e ele protege investidores e investidoras de ativos emitidos por instituições financeiras. O que isso significa? Significa que se você tem conta corrente em um banco, tem dinheiro na poupança, comprou um CDB, uma LCI, uma LCA e esse banco, essa instituição financeira veio à falência, você vai ser ressarcido pelo FGC. Então, se eu tiver R$1 milhão, R$10 milhões, R$100 milhões, o FGC vai me devolver todo o dinheiro que eu tiver num CDB, numa LCI, numa LCA? Não. Limitado até R$250 mil por CPF. Então, se você tem R$500 mil divididos entre CDB, LCI e LCA, quando você vai receber de volta, se uma instituição financeira quebrar, R$250 mil. O Gui, de onde que vem o dinheiro do FGC? Olha só, os bancos e instituições financeiras participantes do Sistema Financeiro Nacional direcionam uma parte do seu lucro no final de cada ano para compor aqui a grana do FGC. Assim, eles entregam uma proteção ainda maior para os investidores e investidoras. O FGC é uma organização civil sem fins lucrativos, que tem um único objetivo: ajudar o sistema financeiro brasileiro a ficar ainda mais parrudo. Sabe em quem o FGC foi inspirado? No FDIC
americano. O FDIC americano, inclusive, né, ele está em alta. Por quê? Nós já tivemos 3 quebras de bancos relevantes nos Estados Unidos que precisaram acionar o FDIC. Para quê? Para devolver uma parte do dinheiro que essas pessoas tinham nesses bancos relevantes nos Estados Unidos para os seus depositantes. O interessante é que o FDIC, no primeiro caso de falência do banco nos Estados Unidos, do SVB, ele decidiu por devolver todo o dinheiro que as pessoas tinham e não limitando a quanto? 250 mil dólares. Olha só que interessante, o FDIC devolve até 250 mil dólares por CPF, né, lá nos Estados Unidos, que não é o CPF. E ele decidiu, no caso do SVB, devolver todo o dinheiro dos depositantes para evitar, digamos assim, uma corrida aos pequenos e médios bancos. Não tá dando muito certo porque outros bancos começaram a apresentar problemas também, mas enfim, esse não é o tema do nosso vídeo de hoje, tá? Eu só quero que você entenda que a metodologia do FGC foi baseada na mesma metodologia que foi construído o FDIC, que tem aproximadamente 100 anos, tá certo? Então a gente falou da primeira classe de ativos aí de crédito privado, né, os mais comuns, que são os ativos bancários, tá? E por ter essa proteção do FGC, muita gente prefere colocar a grana nesses ativos. Qual que é a segunda categoria, né? Eu diria que são os títulos corporativos. São aqueles ativos de renda fixa que quando você os compra, você está emprestando dinheiro não para bancos, mas sim para empresas que não atuam no mercado financeiro, né? Eles não atuam na intermediação de finanças, né? Ou seja, pegando dinheiro emprestado aqui mais barato, emprestando mais caro, que basicamente é a operação de um banco. Então aqui a gente está falando de emprestar dinheiro para empresas do varejo, para indústrias, para empresas que atuam no setor de commodities, por exemplo, e tudo mais, beleza? Então aqui, quando você compra um CDB, uma LCI, uma LCA, né, qualquer outro ativo emitido por um banco, por uma instituição financeira, basicamente você está colocando o seu dinheiro em um dos setores, se não o mais lucrativo do Brasil, tá? O setor financeiro é um setor muito resiliente no Brasil, né? Tanto é que se você pegar as maiores empresas brasileiras, você vai ver lá os bancos entre elas. As empresas, né, com um histórico muito longo também, com muito tempo de vida, você vai ver, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e até bancos privados que já têm uma história muito longa no Brasil, tá? Então, o setor financeiro é um setor muito resiliente no Brasil, além do mais, ele conta com a proteção do FGC. Agora, quando a gente está comprando ativos de empresas, né, emprestando dinheiro para empresas, aí a gente tem que olhar a especificidade de cada setor. Pode ser que quando você compre um ativo emitido por uma empresa do setor de commodities não seja tão vantajoso agora quanto pode ser daqui a 2, 3 anos e assim sucessivamente. Como é que eu empresto dinheiro para empresas? O jeito mais comum é você comprando uma debênture. Esse é o ativo mais comum que a gente fala do mundo corporativo, tá certo? Aqui, então, você pode investir, né? Você pode emprestar dinheiro para uma empresa do setor de petróleo, como, por exemplo, a Petrobras, pode comprar uma debênture da Petrobras, emprestar dinheiro para uma empresa no setor de mineração, que é a Vale, uma empresa no segmento de varejo, que é as lojas americanas, tô brincando, né? Lojas americanas já deu problema, você já sabe aí, não compra mais debênture das lojas americanas, mas você pode comprar debênture de outras empresas que atuam no segmento de varejo. Tô querendo dizer que você pode emprestar dinheiro para várias empresas brasileiras, esse é um mecanismo muito comum que empresas brasileiras captam recursos. Qual que é a grande diferença aqui, né, quando a gente está falando de um CDB, de uma LCI, uma LCA? Primeiro que a gente está falando de setores que normalmente não apresentam uma resiliência e um histórico tão positivo quanto o setor financeiro no Brasil. Tem uma frase do Rockefeller, que é um dos pais do setor de petróleo nos Estados Unidos, que é o seguinte: o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Trazendo isso aqui para o Brasil, eu diria que o melhor negócio do Brasil é um banco bem administrado e o segundo melhor negócio do Brasil é um banco não tão bem administrado. Quando a gente está falando do segmento corporativo, de debêntures, aqui o empréstimo através de empresas, você já tem que entender que você já está indo para outros setores que não apresentam a resiliência, um histórico de resultado tão positivo quanto o setor financeiro brasileiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo, as debêntures não possuem proteção do FGC. O que isso significa, Gui? Vou até colocar em vermelho aqui. Significa que se eu comprei uma debênture e a empresa ao longo do caminho ela faliu, quebrou, pediu recuperação judicial, o que vai acontecer com o meu dinheiro que eu coloquei aqui em uma debênture? Você vai perder. Então, por exemplo, você investiu R$1.000 em uma debênture, você emprestou R$1.000 para uma empresa, ao longo do tempo, esse dinheiro foi se valorizando, passaram-se, por exemplo, 5 anos, o preço dessa debênture era R$2.000, aí
depois, em 6 meses, a debênture, né, essa empresa, na verdade, entrou em recuperação judicial. O que acontece com a sua debênture? Ela pode ir a zero. Isso aconteceu e não faz muito tempo, né? Se a gente for lembrar o caso da concessionária Rodovias do Tietê, era uma empresa que atuava, né, na reforma, pavimentação, ampliação de rodovias aqui no estado de São Paulo. Ela emitiu uma debênture que chegou a ser negociada por uma taxa de IPCA mais 11, 12% no melhor dos momentos. Muitas pessoas, dezenas de milhares de pessoas investiram seu tão suado dinheiro nessa debênture. A empresa entrou em recuperação judicial. O que aconteceu com o dinheiro dessas pessoas? Foi a zero. Muita gente perdeu centenas de milhares de reais nessa debênture do Rodovias do Tietê. Já tem um detalhe importante. Tem que tomar cuidado ao comprar debêntures, tá? Porque elas não têm proteção da FGC e não estão no setor que historicamente no Brasil é bem resiliente, que é o setor financeiro. Então é ruim investir em debênture? Não. Investir em debênture de maneira correta é muito bom, tá? E pode ser muito positivo, fácil e simples. A gente vai falar isso mais pro final do vídeo, beleza? Bom, e aí a gente tem os ativos que eu chamo de securitizados. São, na verdade, ativos que tem dentro ali, né, recebíveis. Então o que é, por exemplo, um CRI? É um certificado de recebíveis do setor imobiliário. Vamos pensar que tem uma empresa, né, que atua no setor imobiliário, pensar numa construtora. Foi lá, levantou um prédio e vendeu 100 apartamentos daquele prédio. Só que esses apartamentos, eles vão ser pagos ao longo de 20 anos. Essa empresa fala o seguinte, olha, então ela tem 100 financiamentos aqui para receber ao longo do tempo. Vamos imaginar que existam 100 bolinhas aqui, que representam 100 financiamentos para essa empresa aqui receber. Se ela for somar, que ela vai receber ao longo dos próximos 20 anos, a gente tem aqui um total, vamos supor, de 100 milhões de reais, que ela receberia ao longo de 20 anos. Essa empresa chega e fala o seguinte, vou construir um projeto, ele foi muito bem sucedido, né? Vendi todas as unidades dos apartamentos aqui, tenho 100 milhões para receber, mas nos próximos 20 anos. O que eu gostaria de fazer? Antecipar esses recebíveis aqui, por mais que eu não receba 100 milhões, eu anteciparia esses recebíveis, já compraria um novo terreno, construiria um novo projeto, já venderia os apartamentos, né? Porque a demanda está alta, já consigo vender e assim gerar mais resultado. Será que tem um jeito? Tem. O que ela faz? Ela chama uma securitizadora. Uma securitizadora é a empresa responsável por juntar todos esses recebíveis aqui em um ativo. Então, a securitizadora, que eu vou colocar aqui, ela pega todos esses recebíveis aqui, ó, esses financiamentos imobiliários e transforma, coloca tudo isso em um ativo. Aí o que ela faz? Ela chega para investidores, né, pessoas, fundos de investimento, bancos e fala o seguinte, olha, então, eu tenho aqui uma carteira de crédito que nos próximos 20 anos vai valer 100 milhões de reais. E eu tô vendendo isso daqui por 20 milhões de reais hoje. Você não quer? Essas pessoas chegam e falam, eu quero um pedaço, quero um pedaço, quero um pedacinho aqui, ó. E ela divide isso em vários pequenos pedaços e distribui, né, e vende para vários investidores. Podem ser fundos de investimento, bancos, gestoras, pessoa física e assim sucessivamente. O que acontece? Essas pessoas mandam aqui os 20 milhões de reais, a empresa pega aqui os 20 milhões de reais, obviamente menos a comissão, né, que fica aqui com a securitizadora, e vai embora. O que vai acontecer agora? Esses investidores aqui, ó, dependem do pagamento, recebimento desses financiamentos imobiliários. Conforme as pessoas vão pagando os seus financiamentos imobiliários, isso aqui vai caindo no fundo e vai sendo repassado para esses investidores aqui. É assim que funciona um CRI, é assim que funciona um CRA. Tem alguma coisa ruim aqui? Eu CRI no CRA? Não dá pra dizer que a gente tem algo ruim aqui. O que dá pra gente dizer? Dá pra gente dizer que é um mecanismo que tem um nível de risco um pouco maior do que a debênture. Quando você empresta dinheiro para um banco, está emprestando dinheiro para o segmento mais resiliente e rentável do mercado brasileiro, certo? Que é o sistema financeiro, beleza. Quando eu empresto dinheiro para uma empresa, o que eu tenho que analisar? O que eu tenho que acompanhar? A saúde financeira daquela empresa específica. Pô, se aquela empresa começa a apresentar resultados desafiadores, começa a ficar mais arriscado. A chance de eu não receber o dinheiro de volta no vencimento do ativo começa a ficar maior, começa a ficar mais preocupado. Agora, no caso do CRI, do CRA, olha que complicado. Como é que eu vou consultar a capacidade financeira de pagamento de todas as pessoas que têm esse financiamento imobiliário aqui? Como é que eu vou saber qual que é a capacidade de pagamento dessas pessoas aqui dos seus financiamentos imobiliários?
Não dá. Eu diria que CRIs tem um nível de risco ainda maior do que as debêntures, que, por si só, tem um nível de risco um pouco maior do que os ativos bancários, no geral, tá? Lógico que você vai ter uma debênture mais segura, digamos, do que um CDB de um banco do Zezinho, que está em situação financeira, por mais que ele seja protegido pelo FGC, mas, na média, debêntures têm um nível de risco maior do que CDB, do que títulos bancários, e ativos securitizados, no caso CRI e CRA, têm um risco, na média, maior do que as debêntures. Então, isso é importante de dizer. Você vai falar, Gui, impossível isso daqui, financiamento imobiliário. Não é impossível. Tanto é que um dia estava eu consultando o meu nome no Google, porque eu precisava mandar algumas reportagens para o Instagram para tentarem verificar o meu perfil lá, né? Não consegui ainda verificar no Instagram, mas o que eu encontrei? Encontrei o financiamento imobiliário da minha mãe dentro de um CRI emitido pela Caixa, que contemplava, aqui ó, dezenas de milhares de financiamentos imobiliários. Então olha só, você pode investir em um CRI emitido pela Caixa, que contém ali dezenas de milhares de financiamentos imobiliários. Agora eu te digo, você vai analisar a capacidade de pagamento do financiamento da minha mãe, da senhora Helena? Não, né? Muito menos das outras dezenas de milhares de pessoas. Você não tem essa capacidade, dificilmente algum fundo de investimento tem a capacidade de analisar um por um. O que eles fazem é colocar tudo digamos, no mesmo saco ali, no mesmo perfil de risco. Isso que eu quero mostrar para vocês. É um ativo que já tem um nível de risco um pouco mais elevado. CRI e CRA funciona basicamente da mesma maneira, só muda o setor imobiliário e setor do agronegócio. Tem o outro veículo aqui, né, que a gente chama o FDIC. É um produto estruturado, que basicamente também junta ali vários recebíveis em um único ativo, que depois tem os seus pedacinhos distribuídos para investidores, investidoras, fundos de investimento, gestores, gestoras e tudo mais. São basicamente esses ativos de crédito privado aqui. E a gente viu basicamente, né, do mais seguro indo para os mais arriscados, que são, no caso, esse daqui, beleza? Tem algumas diferenças entre eles também? Tem. Olha só, vamos voltar lá do começo para eu deixar mais claro uma coisa. Quando a gente volta na questão dos títulos bancários, a gente precisa entender que LCI e LCA, eles são ativos isentos do imposto de renda. Ou seja, a remuneração que você obtém através de uma LCI e de uma LCA, ela é líquida para o seu bolso. Gui, comprei uma LCI a R$1.000. No vencimento ela valia R$1.500. Quanto que fica para o meu bolso? Vai cair na conta da minha corretora, né? Na minha conta de investimentos, R$1.500. Comprei um CDB, no vencimento ele valia R$1.500. Quanto que vai cair no meu bolso? Depende do prazo de vencimento dele. Tem uma escadinha de imposto de renda para ativos que sofrem a cobrança do imposto de renda na renda fixa. Poxa, para ativos que vencem e até 6 meses, você paga uma alíquota de IR de 22,5% sobre os lucros. Para ativos que vencem em mais de 2 anos, é uma alíquota de 15%. E aí, no meio desse período, tem diferentes alíquotas. Mas é importante ressaltar que você tem ativos isentos aqui. Quando a gente está falando de debêntures, você tem ali também debêntures que são, né, isentas do imposto de renda. Você tem as debêntures aqui, digamos, que pagam imposto de renda, e você tem as debêntures, que são as chamadas debêntures de infra. O rendimento obtido nessas debêntures de infraestrutura é isento de imposto de renda. Por que isso, né? Por que a Receita Federal decidiu não cobrar imposto de renda sobre essas debêntures de infraestrutura? Normalmente, uma empresa emite uma debênture de infraestrutura quando ela quer fazer o quê? Construir um projeto de infraestrutura. Então, projetos de infraestrutura, eles são projetos normalmente de um prazo mais longo, que demandam um alto capital investido, um alto valor investido, e tendem a gerar um número de empregos direto e indireto relevante. Logo, o governo falou, qual que é a maneira de eu estimular as empresas, baratear o crédito das empresas que querem investir em infraestrutura, aumentar a remuneração do investidor que quer colocar o seu dinheiro em debêntures de infraestrutura e fazer com que assim gere mais emprego no Brasil? Pô, não vou cobrar imposto sobre debêntures de infraestrutura. Ponto. Então, por isso, as debêntures de infraestrutura são isentas do imposto de renda. O governo falou, ó, quanto mais as empresas captarem recurso aqui e investirem em infraestrutura, maior deve ser o impacto positivo para a atividade econômica no Brasil. Por isso que essas debêntures aqui têm remuneração isenta do imposto de renda. Assim como os CRIs e os CRAs, tá? CRIs e CRAs têm rendimento também isento do imposto de renda. Qualquer remuneração obtida vai líquida para o seu bolso. E assim a gente encerra ali, digamos, as opções investíveis, né, que você tem para investir em crédito privado. Existem outros ativos? Existem, né? Letra financeira, existem outros ativos de crédito também que normalmente estão mais restritos a investidores profissionais
tradicionais ou fundos de investimento, pelo alto valor inicial que você precisa para comprar um único ativo desses, tá certo? Então esses são os mais comuns de se observar nas plataformas, nas corretoras de investimento. Me diz aí se ficou claro e, obviamente, se você quer que eu faça um vídeo dizendo qual que é a melhor maneira de se investir em CDB, LCI, LCA, debêntures, CRIs e CRAs, e se o momento que estamos vivendo é um bom momento para comprar ativos de crédito. Quero que você comenta aqui embaixo.